September we met. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar como eu faço meu brigadeiro de ninho, ou recheio de ninho, como vocês preferirem. Eu estou utilizando uma receita em meia, portanto, para uma receita eu uso 3 colheres de leite ninho. Nesse caso eu usei 5 colheres, porque uma caixa e meia de leite condensado, meia caixa de creme de leite e uma colher pequenininha de café, de manteiga ou margarina de qualidade. Então, aí vamos colocar o nosso leite, primeiro no leite condensado, que na panela já tenho uma caixa e meia de leite condensado, pois vou fazer uma receita e meia. Vamos rechear um bolo de 18 centímetros por 10 de altura, que vai dar um bolinho de 2 quilos. Venho aí colocando meia caixinha de creme, não, no caso, eu vou usar a caixa de creme de leite toda, por conta que eu estou fazendo uma receita e meia. Se eu fosse fazer, seria uma lata de leite condensado, apenas uma receita. Seria uma lata de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. Mas aí eu tô fazendo uma receita e meia. Vamos misturar tudo, até que tudo fique bem uniforme. E iremos acrescentar a nossa manteiga. Agora iremos ligar o nosso fogo, sempre em temperatura baixa e mexendo devagar. É bom que seja essas espátulas de silicone, pois aí ela não vai permitir que o nosso recheio grude no fundo da panela e nem que ele venha a queimar. Eu vou baixar o nosso fogo e vamos mexer até dar o nosso ponto que nós queremos. Como é para recheio, eu não vou deixar ele ficar bem duro, porque é ruim até de quando vamos passar no bolo, que ele fica descolando do bolo. Então, iremos deixar um creme bem firme, que não vaze do nosso bolo, porém macio, que ele não venha ficar muito firme igual um brigadeiro. Então, vamos mexendo, mexendo, mexendo. Aí, pessoal, eu acabei mexendo 15 minutinhos, tá? Até chegar ao ponto que eu queria. Como era uma receita e meia, demora um pouquinho mais. Então, fui mexendo, fui olhando qual ponto que eu queria. Como ela ainda tava caindo rápido da palheta, então eu deixei um pouco mais. Fui mexendo sempre ao redor da panela e no meio. Não pode parar de mexer para o nosso brigadeiro não queimar, principalmente o branco. Se demorar muito, ele vai ficar bem escuro, porém esse não ficou escuro, ficou bem clarinho. Panela grossa, gente, uma dica muito boa, que seja uma panela grossa. Esse jogo de panela que eu comprei eu achei maravilhoso. Ele não é antiaderente, porém são panelas bem grossas e eu amei fazer os recheios nela. Parece até que o ponto do brigadeiro dá até mais rápido, devido a panela ser mais grossa. Então, pessoal, aí, ó, ele ficou bem grossinho. Aí, passamos para uma travessa, era o ponto que queríamos, e quando ele esfriasse, iria ficar um pouco mais consistente. Não iria vazar do nosso bolo, iria ficar uma maravilha. Coloquei o papel filme e deixei esfriar, junto com o nosso bolo que tinha acabado de sair. Aí, ficou o nosso bolo de 18 por 10 de altura e o nosso recheio. Agora, eu iria mostrar pra vocês como que eu prenso os meus bolos. Esse bolinho, eu iria partir em 3 camadas pra ficar 2 de recheio. Ele ficou o tamanho certinho da nossa forma. Eu não corto muito perfeito, às vezes é certo, às vezes não. Mas ele ficou certinho, deu tudo certo também. Aí eu vou cortar a camada. Gente, eu primeiro marco ao redor e depois que eu marcar, eu venho cortando novamente pelo mesmo canto o meio.
para que fique uma camada certinha. Eu vou mostrar pra vocês que essa é uma massa resistente, porém ela é bem fofinha. É uma massa amanteigada. Então, agora eu iria cortar a segunda camada, segunda e terceira, e essas ficaram bem retinhas. Mais uma vez mostrando que é uma massa bem fofinha. E agora iremos montar o nosso bolo. Eu compro esse saco plástico de verduras. Encontramos ele em casa de confeitaria e supermercado. Botei o fundo da minha massa que assou no fundo na forma, a primeira camada, e molhei. Agora eu vou pôr uma camada de recheio. Gente, eu não gosto das minhas massas muito molhadas, então molho o suficiente, ó. Massa, recheio e agora outra camada de massa. Vamos molhar novamente, ó. Eu molho o suficiente, não para deixar ela encharcada, mas para deixar ela bem molhadinha. Ó, não é muito. Principalmente ao redor, na parte que assou, eu gosto de molhar um pouco mais. Mas aí eu vejo onde molhou, onde não molhou e pronto. E ela não fica seca, fica super fofinha e molhadinha. Aí é o nosso recheio que a gente preparou, uma receita e meia, eu dividi no meio e ficou com 2 camadas de recheio o nosso bolo. Esse recheio foi suficiente para deixar o nosso bolo bem recheadinho. E o tamanho da forma certinho. Agora vamos... Gente, eu acho que essa quantidade de recheio vale a pena pelo valor que eu cobro, tá entendendo? Normalmente tem gente que usa menos, usa mais, mas essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu tava pesando meu bolinho porque eu queria que ele ficasse com 2 quilos. Que é um bolinho de 2 quilos. Já fiz outro bolinho desse aqui, tá no canal, no vídeo anterior. Então, alisamos para que fique bem uniforme as camadas, fique todas bem retinhas. E colocamos a nossa outra camada de bolo. E esse bolo tem que ficar no mínimo 6 horas na geladeira, descansando. Uma para que ele fique prensado e bem retinho e outra, gente, que o sabor fica muito mais apurado. Fica uma delícia. Então, a última camada e agora vamos molhar e finalizar o nosso bolo para ele descansar 6 horas na geladeira. Ó, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês que não é muito. Não adianta, gente, fazer um bolo muito encharcado. Gente, bolo muito encharcado, ele pode dar prejuízo, quebrar no meio do caminho. Por isso tem que ser tudo na medida certa. Vamos pôr o plástico filme e colocar na geladeira por no mínimo 6 horas, ou a noite toda. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!